E foi aquela repetição de tudo que eu já tinha estudado. Mesmo sabendo de tudo, toda a matéria, eu não levei a sério. Primeiro ano do segundo grau, num novo colégio. E aí, houve um problema no final do ano. E aí, justamente a matéria que eu tinha mais dificuldade, o diretor, na época, então, cancelou a prova final. E toda a turma foi direto para a última prova. Sem chance. Tentei estudar, mas vi que eu não sabia tudo. Eu achava que sabia. Né? E aí acabei fazendo a prova, não tive direito a uma segunda chance. E aí chamei um amigo meu. Vamos lá ver qual foi o meu resultado? E aí foi para me encorajar, né? Eu cheguei lá no Colégio Luiz Ride, lá em Macaé. Quando eu olhei assim minha turma, o meu nome não estava lá nos aprovados. Estava nos reprovados. Que tristeza, né, irmão? Nós fomos chamados para sermos aprovados. É sobre isso que eu quero falar hoje. Mesmo que você tenha sido reprovado, como sermos aprovados diante do Senhor? Tiago, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 12. Você está com o texto aberto aí? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Na versão que eu separei aqui, diz assim, irmãos. Todos encontraram? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, queridos: bem-aventurado ou feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vou ler novamente, irmãos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Certa vez um professor entregou uma prova inesperada. Os alunos ficaram tensos, mas ao virarem a folha da prova, encontraram apenas uma mensagem. E essa mensagem dizia o seguinte: olha, esta é a prova mais simples de todas as provas que você vai fazer nesse colégio. Se você confiar no que eu ensinei e permanecer fiel até o final da aula, você será aprovado. Caso contrário, você será reprovado. E a reação de alguns, irmãos, foram desistir daquela prova. E eles foram embora, achando que era perda de tempo. Outros permaneceram até o fim, confiando no que o professor havia falado. E foram aprovados. Quero falar hoje como podemos ser aprovados, como Tiago fala que podemos ser aprovados. Tiago, irmão, para quem não conhece, é considerado pelos teólogos meio irmão de Jesus, filho de Maria e José, assim como Judas, que está na sua Bíblia, não o Judas que saiu de Jesus, mas também o outro meio irmão de Jesus. E Tiago, então, ele só creu em Jesus quando Jesus já havia sido crucificado, irmãos. E também, por um certo tempo, ele foi reprovado. Mas agora, vendo a ressurreição de Jesus, ele passa a ser uma coluna. Ele passa a ser chamado de o justo. Ele passa a ser alguém aprovado. Alguém que confiou, mesmo passando por um momento de incredulidade. E essa carta, então, fala de aprovação. E ele escreve, então, para judeus que haviam se convertido e que estavam espalhados por causa da perseguição por toda a Mesopotâmia.
por todos os lugares. Então ele escreve a esses irmãos, judeus, assim como ele, convertidos agora a Jesus Cristo, diante de perseguição, diante de lutas, porque os judeus foram dispersos por causa de perseguição, irmãos. E agora então Tiago escreve uma carta para eles. E ele diz exatamente isso, como sermos aprovados. Como você pode ser aprovado também na fé, na vida prática da fé. O livro de Tiago é como um espelho da fé. Tiago era um líder da igreja de Jerusalém. E ele escreve então a esses cristãos que estavam sendo perseguidos e que foram dispersos. E assim estão sendo testados a sua fé. Você já foi testado? Você já passou por provação? Tiago aí começa a sua carta dizendo que dois testes iniciais. Um é da provação, o outro é da tentação. Todos os dois são testes difíceis, irmão. Muito difíceis. Tanto da provação quanto da tentação. Mas o que esses testes testificam? Esses testes vão testificar de uma fé genuína, que não somente conhece a palavra, mas está disposto a colocar em prática, não em alguns momentos quando é conveniente, mas em momentos, geralmente, quando a vida não está tão fácil. Ou na tentação, ou na provação, nós somos desafiados a colocar em prática aquilo que nós professamos com a nossa boca. Por isso que ele vai dizer que uma fé sem obras é morta. Uma fé sem obras é morta. Então, quero colocar como tema dessa mensagem: a verdadeira fé é testada, aprovada em obras e coroada na eternidade. Olha que tema bom. A verdadeira fé é testada, aprovada em obras e coroada na eternidade. Martinho Lutero disse certa vez: a fé genuína não é ociosa, ela se mostra viva e ativa em obras de amor. Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 2 que toda lei se resume no amor. No amor. Jesus vai dizer: olha, ame a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a si mesmo. Você já tentou amar alguém assim? A gente viu a viúva daquele americano que foi morto agora recentemente, com um tiro na sua garganta. A fé dela foi provada, irmãos. De que forma a fé dela foi provada? Se ela ama de fato. O que ela fez? Ela perdoou o seu assassino. Toda a lei se resume em uma coisa só: no amor. Ser prático é de estar preparado para, no meio da prova, continuar amando o Senhor e continuar amando o próximo. Essa semana também uma mãe foi esfaqueada pelo seu próprio filho, com 8 anos. Uma facada fatal levou ela a óbito. E a última atitude dela foi abraçar o filho, pedir ao filho um último abraço, perdoando o filho assassino que tirou a sua própria vida. O quanto dessa fé Tiago está querendo ensinar para aquela igreja, que mesmo diante das injustiças e diante das perseguições, precisa continuar uma fé operante, para que não sejamos reprovados, para que mesmo sabendo de tudo, na hora H, falharmos. Na hora que precisamos ser provados, essa nossa fé é reprovada. Tiago vai escrever então que o aprovado
Primeiro ponto, irmãos, os juniores estiverem escrevendo aí, primeiro ponto da minha mensagem, o aprovado persevera. Você pode repetir comigo? O aprovado persevera. Tiago escreve o seguinte, meu irmão, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Como assim? Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações? Você consegue se alegrar no meio da provação, irmão? Eu estava em casa antes de vir para cá, orando com a minha família, minha filha, minha esposa, diante de uma situação difícil que a gente tem vivido, familiar. E eu falei, a gente pode se alegrar. A gente pode se alegrar. Por que eu posso me alegrar? Porque Tiago diz assim, olha, vocês podem se alegrar. Vamos ver o texto, então? E eu lembrei muito, eu falei, gente, eu vou pregar isso hoje. Como é que eu posso provar isso e não viver isso? Mesmo diante das lutas, mesmo diante dos desafios que vêm sobre todos nós. E Jesus não enganou ninguém. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão viver um paraíso, não foi isso, irmãos? Não vai ter problema nenhum, vai ser uma belezura. Foi isso, irmão, que Jesus falou? Não, irmãos. Não foi Jesus que fez essa promessa. Quem fez a promessa foi um outro. Jesus, se você se dobrar diante de mim, olha, eu te dou tudo de bom e do melhor. Mas Jesus disse, olha, no mundo você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Preguei essa semana no velório do tio da minha esposa. E eu falei, essa é a nossa esperança como cristãos. Essa é a nossa esperança como cristãos. E Tiago vai dizer, olha, tende por motivo de toda alegria passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança é o resultado de uma fé provada no meio das provações. A primeira coisa que acontece, ela persevera, ela não deixa a fé esmorecer, ela continua firme, confiante. E Tiago vai dizer, olha, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. No meio da provação, você não está se alegrando, você não está aproveitando o melhor que ela tem para te dar. Ontem estava na Assembleia, e o nosso secretário executivo lembrou de um pastor que foi acometido de câncer. Foi acometido de câncer. E ele disse para a sua igreja, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Agora, se Deus não me curar, eu vou ver a glória de Deus. A gente vive falando de céu, né, irmãos? A gente vive falando de eternidade. Paulo vai dizer, olha, eu não sei o que eu quero. Se eu quero ficar aqui, se eu quero ficar com o Senhor, que é muito melhor. Enquanto nós estamos presos aqui, né, irmãos? Eu já falei para minha esposa, olha, geralmente o homem vai primeiro, né? Falei, meu amor, não esquece de cantar aquele hino da harpa cristã, número 36, o exilado. Que os passarinhos, que as belas flores não me encantem ao ponto de não querer ir. Quando chegar a minha hora. Tiago vai dizer então para essa igreja, para esses irmãos que estão dispersos, passando por lutas. Talvez você esteja aqui, também passando por luta como eu. Passando por situações delicadas. Dizendo assim, o que eu faço agora? Para onde eu recorro? Quem poderá me ajudar? Alguém que pode nos ajudar, irmão? Alguém que pode fazer algo impossível? Alguém que já fez algo impossível? Tiago vai dizer, capítulo 5, versículo 11, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Essa carta tem 5 capítulos, irmão. Nesse 5º capítulo, versículo 11, vai dizer, olha, eis que temos por felizes os que perseveram firmes.
Tendes ouvido da paciência de Jó? Você já ouviu falar de Jó, irmãos? Já passou pela aprovação? Foi aprovado? Reclamando, fazendo um monte de coisa que às vezes a gente nem percebe no texto, mas ele ficou firme, irmãos. Em meio aos seus questionamentos, que não foram poucos, ele se volta para o Senhor. Ele lembra, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que ele vive, eu sei que ele está vivo. E Deus estava fazendo uma obra em quem, irmãos? Na vida de Jó. Ele chega no final e diz, olha, antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Foi passando pela prova. Foi passando pela prova que a fé dele foi aprovada, irmão. Então não desista. Se está passando pela luta, não desista, está no caminho certo. Continue firme. Não olhe para trás. Não olhe. Tiago vai dizer, viste Jó? Viste o fim dele? Jó viveu mais de 100 anos depois de tudo que ele passou, irmão. 100 e poucos anos. Jó teve tudo de volta em dobro. Deus deu para ele uma nova família. Novos filhos. Perdoou sua esposa. Eu creio, amém? Teve a sua família restaurada. É isso que Deus faz, irmãos. Quando nós nos voltamos para Ele, quando colocamos diante dele as nossas lutas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você tem pedido ou pensado. Creia nele. Essa é a hora da sua fé. Está sendo provada. Não desista. Confie. Tem trazido medo para você? A Bíblia diz que no perfeito amor, nós lançamos fora todo medo. Você está com medo? No perfeito amor, nesse amor, eu posso lançar fora todo medo. Olha o que Jesus disse para aqueles que perseveram. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Assim como um atleta, irmão, só recebe a medalha se completar a corrida, o cristão só alcança a coroa se não desistir no meio da prova. E agora? Você vai desistir? Ou você vai continuar perseverando? Como você tem reagido à sua luta pessoal? À sua luta atual? Como você tem reagido? Tem murmurado? Tem reclamado de Deus? Tem dito, Deus, cadê você, Deus? Tem culpado Deus como Jó faz? Eu sou tão bom, Jó diz, eu estou tão bom, como é que isso está acontecendo comigo? E fala para os seus amigos, ao ser acusado pelos seus amigos. Ele disse, não, eu sou bom, se tem alguém errado aqui, não sou eu. É isso que Jó diz, irmão. É isso que Jó diz. E no meio da prova, algo muito comum é a gente ficar irado e nem perceber que estamos irados com Deus, que estamos chateados com Deus, que estamos decepcionados com Deus. Como aprovado, confiando em Deus, ou como reprovado, murmurando e desistindo. Que lugar você quer? Nessa escola da vida. Tiago vai dizer, persevere. Persevere, não pare. Não olhe para trás. O salmista vai dizer, o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã, meu irmão. Confia no Senhor. Que fé é essa? Que se esmorece no meio da prova. Segundo ponto, irmãos. O aprovado pratica. Tiago afirma, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Está morta. Se não tiver fé. E ele reforça, Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Tiago 2, versículo 18. Você tem mostrado a sua fé com obras? Ou você tem mostrado uma fé sem obras?
uma fé verdadeira, ela não deixa de ser operosa, praticante. Tiago vai dizer, capítulo 2, versículo 26, ele conclui, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Você perseverar e você praticar, irmãos, outros vão adorar o Senhor. Outros vão ficar impactados. Eu acabei de citar aqui uma frase de um pastor que faleceu. Mas o exemplo de fé permanece vivo, contagiando, sendo lembrado, sendo um testemunho fiel daqueles que não desistem, aqueles que não ficam sem praticar a fé. John Wesley disse certa vez, a fé genuína é a raiz. As boas obras são os frutos. Se não há frutos, é sinal de que a raiz está morta. Uma fé genuína. Ela é prática. Uma árvore pode ter folhas verdes, mas se não dá frutos, é estéril, irmãos. Assim é a fé sem obras. O que as suas atitudes, a sua atitude, meu irmão, minha irmã, nessa semana que passou, estão mostrando para você? Uma fé viva ou uma fé morta? Lembremos, né, irmãos, o contexto dessa carta. Tiago escreve para alguém que está passando por prova. Tem uma música que diz, né? Passando pela prova, reclamando, é assim, irmão? Passando pela prova, murmurando, passando pela prova, se indignando com Deus, ficando irado com Deus, não, passando pela prova e dando glória a Deus, irmão. Passando pela prova e dando glória a Deus. Mas o aprovado também, ele tem controle. E é algo que é tão pequenininho, irmão, na nossa vida e tão difícil de controlar. Você tem ideia do que seja? No capítulo 3, ele vai dizer o que é. Que mesmo encarcerado em nossa boca, pelos dentes, ele faz uma destruição enorme. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Preste atenção no que você tem escutado. Você vai conhecer o coração de muita gente. Coração orgulhoso. Coração revoltado. Coração indignado. Você vai conhecer. Tiago vai advertir, então, capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, irmãos. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, diz Tiago, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago capítulo 3, versículo 6. É como um leme de um navio, irmão. Pequenininho, mas muda toda a direção. É como uma faísca no meio de uma floresta. Incendeia e destrói tudo. Tiago 3,10 vai dizer, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Uma fé aprovada controla a língua, irmãos. Provérbios 18, versículo 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, mas o que mal utiliza, vai sofrer. Basta uma faísca, como eu disse. Vocês têm visto aí os incêndios que têm acontecido? Não somente no Brasil, em tantos lugares. Quanta destruição faz? Uma faíscazinha. Seja criminosa ou não. Quanta destruição, quantas pessoas morrem tentando apagar o fogo.
Quantos animais são queimados? Tiago vai comparar com uma faísca numa floresta. Basta uma faísca para incendiar uma floresta. Assim também uma palavra pode destruir uma vida. Uma palavra pode destruir uma vida. Ontem eu estava vendo, não sei quantos aqui gostam de luta, né? Ontem eu fui ver uma luta, irmãos. E aí, as palavras não eram agradáveis, tanto de um lado quanto do outro. Então foi uma queimação total. Foi horrível. Né? Atletas que eram para ser exemplo de controle, perderam o controle. Foi todo mundo pro ringue e virou algo horrível, porque não tem controle. E onde começou a perder o controle? Quando um começou a falar algo indesejável para o outro. Suscitou ira, revolta, que mesmo atletas profissionais não foram capazes de se conter. Um deles teve que ser levado às pressas para o hospital. Na luta, ficou bem, mas depois na pancadaria, ficou mal. Falta de controle, irmãos. E a Bíblia vai dizer que a língua, ela pode destruir muita coisa. Suas palavras durante a semana têm incendiado relacionamentos ou têm edificado pessoas, irmão? O que sua palavra tem feito? Suas palavras são palavras abençoadoras ou são palavras que causam revolta, que causam sofrimento no outro, que causam ira? Tiago vai dizer que uma fé aprovada controla a sua língua. Controla a sua língua. Possamos buscar o Senhor, né? Para que nós não venhamos ferir pessoas. A Bíblia diz que tudo que depender de nós, precisamos ter paz com todo mundo. A gente vê que as redes sociais viraram uma terra de ninguém, né, irmãos? Terra de ninguém. Por causa de homens falhos, pessoas brigam, hein? Irmãos brigam entre si, amigos brigam entre si, vizinhos param de se falar. Tudo porque não tem o controle da língua. Em vez de serem aprovados, são reprovados. E não só reprovado como eu fui reprovado, né? Ninguém sabia que eu tinha sido reprovado, né? Se eu não contasse, ninguém saberia. Mas eles fazem questão de que todo mundo veja que eles estão sendo reprovados. Não tem controle da sua língua. Tiago vai dizer, com aqueles que têm fé, eles têm controle da sua língua. E eles são aprovados. Quarto ponto, aquele que tem fé genuína, ele é aprovado porque ele ama. Olha que interessante. Ele ama. Tiago ensina, Tiago 2, versículo 15 e 16. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Qual o proveito disso? Vá em paz. Deus te abençoe. O irmão está com fome. O irmão está precisando de ajuda. E você diz, não, Deus te abençoe. Tiago vai dizer, que proveito tem isso? Ele chama esse princípio de lei régia. Tiago 2,8, se vós, contudo, guardais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Você tem amado o próximo como a si mesmo? Para ser aprovado, irmão, nós precisamos
E não só Tiago vai dizer isso, Paulo também vai dizer isso, em Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, o cristianismo é tremendo, né? Porque só é aprovado quem ama. Quantas filosofias a humanidade acredita? Quantas religiões a humanidade acredita? Quantas? Inúmeras. Inúmeras, irmãos. Como que podemos amar verdadeiramente? A Bíblia vai dizer: só ama quem experimentou o grande amor. E vai dizer lá na carta de João, primeira carta, capítulo 4, versículo 19, que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Experimentar desse amor gera um coração grato, irmãos. Gera um coração grato. Você recebeu algo valiosíssimo, grandiosíssimo. A grande questão é que, muitas das vezes, nós, como cristãos, não reconhecemos que foi algo grandioso. Muitas das vezes, nós, como cristãos, reconhecemos que, na verdade, foi até um privilégio para Deus encontrar com a gente. Não é verdade, irmão? Deus deu uma sorte danada de ter encontrado comigo. Tem muita gente que pensa assim, né, irmão? Deus foi agraciado no dia que Ele me encontrou. Não é assim, irmãos? Paulo vai dizer: miserável homem que sou. Paulo sabia quem ele era. Às vezes eu aprendi com o pastor Genilson, quando alguém me pergunta assim: como é que você está, pastor Elvis? Como é que você está, meu amado? Eu falo: aprendi com um pastor amigo meu, o pastor Genilson, que eu estou bem melhor do que eu mereço. Eu estou bem melhor do que eu mereço. Porque, segundo a Bíblia, um pecador como eu mereceria a morte, irmão. Sem chance nenhuma. Sem chance nenhuma. Mas Ele me alcançou com a sua graça, com o seu poder. Ele tem me transformado. Mas calma. Paulo vai dizer, eu também repito o que ele diz: ainda não estou perfeito. Mas uma coisa eu tenho buscado fazer. Eu deixo o que ficou para trás. E eu prossigo. Aprendendo com Tiago, que eu preciso amar mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso amar mais do que apenas de palavras. Eu preciso amar de fato e de verdade. John Stott disse certa vez: amar é o mais belo fruto do Espírito. É o primeiro lá, né? Fruto do Espírito. Amor. John Stott vai dizer: amar é o mais belo fruto do Espírito. E o sinal inconfundível que pertencemos a Cristo, irmão. Inconfundível. Não dá para ficar brigado com alguém e até na hora do velório não fazer as pazes. Não é verdade? Não dá. Cristão não pode viver assim. Você conhece alguém assim? Que não fala com o irmão, que não fala com a mãe, que não fala com o pai. Não dá, irmão. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. E com Jesus? Você sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus foi crucificado, meu irmão, minha irmã, pelos nossos pecados. Cuspiram nele, maltrataram ele, blasfemaram dele, humilharam ele, abandonaram ele, xingaram ele. E sendo morto por nós, ainda disse: ó Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele ressuscita. 500 pessoas o viram. O mundo ficou dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus. Ele é real. Quantos manuscritos nós temos que comprovam que a palavra de Deus é a verdade? Incomparável com qualquer outro livro da história. Incomparável. Que ele viveu, que ele existiu e que ele vai voltar.
e que Ele é poderoso para transformar corações, nos dar um novo coração, um coração segundo o coração dele. Ele tirar esse coração nosso, de pedra, duro, e dar um coração de carne, escrever a sua palavra no nosso coração, e assim podemos amar verdadeiramente como Ele nos amou, como Ele nos perdoou. O bom samaritano mostrou fé viva quando ajudou o ferido. O sacerdote e o levita, na parábola, mostraram uma fé morta. Passaram de longe, não se importaram com o outro. Não se importaram com quem estava sofrendo. Se Cristo olhasse hoje para você, como você tem tratado as pessoas, veria diferença? Veria indiferença? Ou veria compaixão? Tiago diz que precisamos amar. Essa é a lei régia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero terminar, irmãos, dizendo que a última prova que eu destaco no livro de Tiago é a prova da espera. Tiago, capítulo 1, ele diz assim, versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos atletas, irmãos, eles buscam uma coroa que é passageira, uma medalha que envelhece, que perde o seu brilho, que perde o seu valor, que perde a sua importância, que perde a sua história. Quantos? Mas o Senhor, Ele fala através de Tiago, dizendo para esses irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades, que estão tendo a sua fé provada, que eles precisavam esperar, para que eles pudessem receber a coroa da vida. Jesus promete isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Você quer ser fiel até quando? A gente pergunta para quem está sendo batizado, né? Até quando você quer ser fiel? Hã? Até que idade? O convite de Jesus é para que nós sejamos fiéis até a morte, para que nós não venhamos ser reprovados, muito pelo contrário, que a nossa fé nos aprove. E uma fé que aprova precisa ser uma fé salvífica, uma fé que crê, mas pratica. Não que boas obras salvem, mas as boas obras testificam e aprovam que essa fé é genuína, é preciosa, é valiosa. Paulo declarou, escrevendo a sua última carta, sua carta de despedida a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 8. Eu creio que vocês conheçam bem esse texto. E esse texto é sempre falado em momento fúnebre. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, Paulo vai dizer, a coroa da justiça está me aguardando. Está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não somente a Paulo, essa coroa está reservada, mas a todos que amam o Senhor e o aguardam, perseverando, praticando, controlando a sua língua, amando
e aguardando com paciência. Com paciência ao Senhor. Sua fé aguenta isso, irmão? Esses testes todos, esses 5 testes. Muitos estão buscando coisas passageiras. Muitos dedicam a sua vida, seu esforço a diplomas. Não é verdade, irmão? Entrego toda a sua força, toda a sua dedicação. Devemos estudar sim, irmãos. Mas não devemos abandonar nossa caminhada da fé. Muitos vão atrás de aplausos. Os aplausos de hoje são as vaias de amanhã, irmão. Jesus, enquanto estava fazendo milagre, o que o povo fazia? O povo ia atrás dele. Quando Jesus é preso, agora Jesus se torna o quê? Dispensável. Não pode fazer mais nada para mim. Então, crucifica ele. Eu quero um outro libertador. Um libertador político. Infelizmente, muitos estão buscando nesse tempo um libertador político. Irmão, não caia nessa ilusão. Não caia. Se o mundo pudesse melhorar por causa de um libertador político, Jesus não precisava voltar. O libertador político resolvia todos os nossos problemas. Estão tudo resolvido. Porque a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior, irmãos. Você quer um libertador? Procure um bom. Procure um perfeito. Procure um santo. Procure um que não erra. Procure um que não falha. Procure um que não peca. Procure um que não mata, mas traz vida. E traz vida com abundância. Que perdoa pecado. Transforma a vida. Faz milagre. Faz você viver uma alegria que você nunca experimentou na sua vida. Cura quem está em depressão. Cura quem está com câncer. Deus pode fazer tudo isso. Como pode também não fazer. E Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo soberano. Eu gosto quando Jeremias fala para o seu povo, o povo rebelde, o povo de Israel. E Jeremias vai dizer assim, Deus falando, né, através de Jeremias, eu sei os planos que tenho para vocês. Plano de paz e plano de prosperidade. Você conhece a história de Israel? Depois que Jeremias profetizou, o povo passou por lutas, muitas lutas, tragédia. Mas sabe por que o povo passou por tudo isso? Porque o povo não creu em Deus. O povo rejeitou a palavra de Deus. O povo chegou num caminho tão longe de Deus, que era um caminho agora sem volta. Mas Deus ama tanto o povo, que Deus corrige o povo. Que Deus acerta as contas com o povo. Acerta a conta com a gente, irmãos. Deus trata da gente. Deus tratou de mim. E fez entender que Ele é tudo. E eu sou dependente dEle. Me fez entender que quem é eterno é Ele. E não eu. Me fez entender que quem é ilimitado é Ele. Me fez entender que quem é perfeito é Ele. O nosso coração é tão enganoso que nós pensamos o tempo todo que nós somos eternos, ilimitados, perfeitos, justos. Não é verdade, querido? Mas eu quero te convidar a olhar para Ele. Voltou e o consumador da nossa fé. Aquele que nos garante a vitória. Aquele que diz em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores. Aquele que diz lá, se você crê nele, nenhuma condenação e nenhuma separação dele. Ele tem um propósito e ele se revela nessa noite, através dessa mensagem. Muitos buscam coroas passageiras, medalhas, diplomas, aplausos, uma carreira profissional, mas o cristão aprovado aguarda a coroa eterna de Cristo. Eterna. Você tem vivido para coroas temporárias ou para uma coroa eterna? Você tem gastado a sua vida
Para quê, meu irmão? Se consumindo com o quê? Que rouba a sua alegria, rouba a sua paz, rouba a sua tranquilidade. Quero te fazer um convite nessa noite. Como disse Davi, no Salmo 37, versículo 5. Quero te fazer um convite para você entregar o seu fardo, que você não está conseguindo carregar, nas mãos dele. Davi vai dizer, entrega teu caminho ao Senhor. Não está conseguindo ser aprovado? Está sendo reprovado nos testes da vida? Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais, ele fará. Davi também foi muito reprovado nos seus testes. Mas Davi falou, deleita-me no Senhor. Deleita-te no Senhor. E o Senhor realizará o desejo do teu coração. Ele vai te dar aprovação. E a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quero concluir então, irmãos, dizendo que o livro de Tiago é um chamado nessa noite, não somente para aquela igreja, para aqueles irmãos dispersos pelo mundo conhecido da sua época, há 2000 anos atrás, mas para a gente aqui, um chamado a um autoexame. Ele nos pergunta, somos aprovados nessa noite ou estamos reprovados? O aprovado, como eu disse, ele continua perseverando. O aprovado, ele continua praticando. O aprovado, ele continua se controlando. Domínio próprio. O aprovado continua amando. O aprovado continua esperando. Maranata. Ora vem o Senhor Jesus. A fé que não muda a vida, não salva a alma, meus irmãos. A fé que não muda a vida, que não muda a sua vida, também não salva a sua alma. Não salva. Cristo é o único, totalmente aprovado. Se você falar assim, eu fui reprovado, pastor, em algumas dessas aqui eu não passo. Eu também não passaria. Fique calmo, fique tranquilo. Por isso nós temos alguém que foi totalmente aprovado. E o nome dele é Jesus. Na cruz, ele foi reprovado aos olhos dos homens, mas aprovado pelo Pai, que o ressuscitou. Nele temos a garantia de que também seremos aprovados no dia final. Quero contar uma última história. Um jovem se preparava para tirar sua carteira de habilitação. No dia da prova, o instrutor disse para ele, olha, a prova não é para descobrir se você sabe todas as regras decoradas, mas se você é capaz de colocar as regras em prática, de praticar na vida real. Ele percebeu então que não bastava conhecer a teoria da lei, mas demonstrar na prática que estava preparado. Assim também é a fé diante de Deus. Não seremos avaliados apenas pelo que sabemos, mas pelo que vivemos. Disse Jesus, nem todo mundo que me chama Senhor entrará no reino dos céus. Não se iluda. É isso que Tiago está dizendo para esses irmãos que estão passando pela aprovação. Para que eles pudessem ser aprovados. Para que eles não se conformassem com a cultura e com o mundo da época. Hoje, diante da palavra pregada, diante da mensagem escrita 2000 anos atrás, examine a sua fé. Quero te convidar para você fazer esse exame de fé. Se há área de reprovação, eu quero te convidar para você entregar a Cristo nessa noite. Entregue a Ele. Peça a Ele que o fortaleça, que dê perseverança para a sua vida, que transforme a sua vida em boas obras, que edifiquem, que glorifique a Deus. Purifique a sua língua para o Senhor. Purifique a minha língua, Senhor. Minha boca, o meu falar, o meu andar. Encha o meu coração de amor e firme meus olhos na coroa da vida.
Jesus foi crucificado. As mãos abertas de cada lado, e não poderia fazer mais nada, não é isso? Os pés não poderiam mais andar. Mas ele continuou amando. Olha o nosso exemplo aí, irmãos. Continuou pedindo: Pai, perdoa-os. Pai, tetelestai, está pago o pecado dele. Eu fui aprovado. O que eles precisam fazer, Pai, é confiar em mim. E eu os ajudarei. Eu vou fazer que eles sejam aprovados. Quero te desafiar a confiar nessa noite. Entregar sua vida para aquele que já é aprovado. Confiar que ele vai te conduzir em segurança. Confiar que ele vai te moldar. Confiar que ele tem uma coroa preparada para você. Eu falei para minha mãe outro dia: Mãe, eu tenho empregado para a senhora, mas por favor, mãe, se eu chegar lá para pegar minha coroa, não encontrar a minha coroa lá, não faça isso comigo não, mãe. Ela falou: Não, meu filho, já entreguei a minha vida para Jesus. Só Jesus pode fazer isso comigo. Não é verdade? Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a um Pai sem. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: Não há um outro nome pelo que importa que nós sejamos salvos. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo nessa noite? Você foi reprovado em um desses testes? Eu quero te convidar a você vir entregar a sua vida na mão daquele que faz tudo perfeito. Que salva, que cura, que liberta, que transforma, que dá um novo coração e diz nessa noite: eu te aprovo. Porque eu passei pela prova e eu venci. Amém? Há alguém nessa noite quer entregar a sua vida para o Senhor? Que está orando por você. Há alguém que está passando por lutas, que precisa que alguém ore, ajude. A Bíblia diz: quem está feliz, cante louvores. Mas quem está triste, ore. Há alguém passando por lutas, está sendo provada a sua fé nesse tempo, irmãos? Quero te convidar para vir aqui na frente, quero orar por você. Há alguém? Não? Vamos orar então? Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento. A gente vai então encerrar o nosso culto. Deus, muito obrigado. Obrigado porque é uma palavra, Deus, que nos desafia. Não é uma palavra que massageia o nosso ego, mas que exalta o teu nome. Um único nome, digno de todo louvor. Um nome que foi aprovado. Um nome que venceu a morte. Um nome que mesmo diante de toda acusação, de toda blasfêmia, de toda injustiça, continuou santo. Continuou controlando a sua língua. É o nosso exemplo. É o nosso Senhor. É o nosso Salvador. Eu quero te louvar, ó Deus, porque um dia eu fui alcançado por esse amor. Um dia meus irmãos também foram alcançados por esse amor. Eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está aqui nesse culto, Deus, para que também receba nessa noite o teu agir, a tua ministração. Que essa boa semente, Pai, eu possa fazer germinar para a glória e honra do Senhor. Obrigado por poder compartilhar, Deus, com meus irmãos. Uma palavra que fala ao meu coração, que me desafia também a perseverar, que me desafia também a amar, que me desafia também a controlar minha língua, que me desafia a esperar, Senhor, que me desafia, Senhor, a viver de maneira prática a tua palavra. Receba o nosso louvor, Deus, nessa noite. Que o teu amor, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a presença do seu Santo Espírito esteja com cada um aqui, ó Deus, nessa noite. E com a sua amada igreja espalhada ao redor dessa imensa terra, hoje e para todo sempre. E aqueles que creem possam dizer comigo: amém. Deus abençoe, querido. A gente vai ter, eu acho,
uma cantina